Nessa noite, eu quero falar sobre entrega total. Entregar ou manter o controle. O ser humano, ele gosta de ter o controle das coisas. E se nós perdemos o controle, nós nos angustiamos. Nós ficamos à mercê. Mas no reino de Deus, os valores são diferentes. Mateus, eu pedi para você tirar um pouco aqui do eco, só um pouquinho, por gentileza. Então, queridos, no reino de Deus, os valores são diferentes. E nós somos desafiados a entregar a nossa vida e tudo que o Senhor colocou nas nossas mãos dele. Nada é nosso. Essa semana eu estava ouvindo uma mensagem e o pregador dizia, usando o texto do livro de Gênesis, no livro de Jó, na verdade, que diz assim: nu saí do ventre da minha mãe e nu voltarei para lá. Ou seja, nós viemos a esse mundo sem nada, absolutamente nada, e partimos assim também. Você tem deixado tudo nas mãos de Deus? Como é que está a sua entrega? Você tem entregado ou você está no controle? Nessa noite, nós vamos explorar o que significa entregar tudo a Deus. E como podemos fazer isso em nossas vidas e ter uma vida mais leve, uma vida mais feliz, mais paz nessa caminhada. Abra a sua Bíblia aí, por favor, no Salmo 37. Salmos de número 37, da gloriosa palavra do Senhor. Salmos de número 37. Davi é o autor desse salmo. Davi foi rei, Davi foi profeta, Davi foi um homem segundo o coração de Deus. Deus colocou nas mãos de Davi todo Israel, todo o reino de Judá. Mas Davi sabia que o êxito do seu reinado estava nas mãos do Senhor. Salmo 37. A palavra de Deus diz assim, versículo 4. Deleita-te também no Senhor, e Ele te concederá os desejos do teu coração. Versículo 5 agora. Vamos ver todos nós? Entrega. Mais uma vez. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e Ele tudo fará. Senhor nosso Deus, Tua palavra é viva. Tua palavra, ela é extraordinária. E ela penetra no mais profundo dos corações e da mente. Deus de amor. Quantas cargas nós temos carregado, suportado, por não entregarmos verdadeiramente as nossas vidas, as nossas famílias, o nosso trabalho, o nosso servir ao Senhor. Deus de amor, ó Santo Espírito do Senhor, que nessa noite seja uma noite de entrega absoluta, de entrega total, de tudo que somos e temos nas Tuas mãos. Assim como o rei Davi, ele experimentou verdadeiramente o significado da entrega ao Senhor. Queremos aprender
Ó Deus, do mais íntimo do nosso ser, o significado e aplicar na nossa vida o que é verdadeiramente entregar o nosso caminho ao Senhor e confiar nele, e Ele tudo fará. Oramos no nome santo de Cristo Jesus. Amém. Entrega total é entregar ou manter o controle. O pastor Martin Luther King Jr., ele escreve uma frase que diz assim: eu tive muitas coisas e guardei em minhas mãos, mas perdi. Mas tudo que guardei nas mãos de Deus, ainda tenho. Eu tive muitas coisas e guardei em minhas mãos e as perdi. Mas tudo que guardei nas mãos de Deus, eu ainda tenho. Igreja amada, muitas vezes nós achamos difícil confiar em Deus. É entregar tudo a Deus, parece um desafio nesse tempo. Nós precisamos entender qual o significado de uma entrega total a Deus, de um conflito, de um filho, de uma causa, de um trabalho, ou de uma doença na família. Então, igreja, como podemos fazer isso em nossas vidas? É fácil nós lermos esse versículo e expressar, mas existem momentos que você é desafiado a entregar na mão de Deus. A vida do crente em Jesus é uma vida de entrega absoluta. E eu pergunto a você, você tem mantido o controle da sua vida, das suas ações, das suas decisões? Como que é isso diante da palavra que nos confronta a entregarmos tudo a Deus? E eu pergunto para você, o que significa entregar tudo a Deus? O que significa? A vida cristã é uma vida de desafios, uma vida de experiências reais. Não dá para ficar só no campo da teoria. Existem momentos que nós precisamos entregar na mão do Senhor. E Ele sabe se nós confiamos nele. Você já viu aquela experiência? Não deixe isso na mão daquela pessoa. Não dá conta. A pessoa não tem confiança. Entregar tudo a Deus significa colocar as nossas vidas completamente em suas mãos e confiar na sua vontade. Você tem feito isso? Significa deixar para trás os nossos medos. Quantos medos nós carregamos? Quantas inseguranças? Quantas inquietações no mais profundo da nossa alma? Entregar tudo a Deus significa deixar nas mãos do Senhor as ansiedades. Quanta ansiedade desse tempo, irmãos, quanta ansiedade. Preocupações. Esses dias uma irmã falou: pastor, eu descobri que eu estou viciada em preocupação. Preocupada, eu não aguento mais. E ela falou: Jesus, me liberta. Confiar em Deus, entregar na mão do Senhor, significa confiar que Deus é capaz de cuidar de nós. Amém? Deus é capaz de cuidar de nós. Você pode repetir comigo? Deus é capaz de cuidar de nós, porque Ele cuida do mundo.
Ele cuida dos pássaros, Ele cuida de tudo. Entregar tudo a Deus significa reconhecer que Ele é Senhor. O apóstolo Paulo, perseguidor da igreja, fanático no judaísmo, perseguiu os cristãos, ajudou e participou da morte de Estevão. Quando Jesus entra na vida de Paulo, joga Paulo ao chão, e Paulo, ele expressa a seguinte frase: quem és tu, Senhor? Ali ele entendeu que Deus é o Todo-Poderoso, que é impossível recalcitrar contra os aguilhões de Deus. Entregar tudo a Deus significa que Ele é Deus e que nós precisamos reconhecê-lo. Irmã Adriana, reconhecê-lo. Você tem reconhecido? Você tem reconhecido? Reconhecer que a vontade de Deus é melhor do que a nossa. E que Deus se importa conosco. Você se importa com isso? Quero te contar um segredo. Na Bíblia Sagrada, homens e mulheres que confiaram no Senhor, receberam os benefícios de entregar tudo a Deus. Se você entregar tudo a Deus, você experimentará os benefícios. Por isso que Davi, homem de guerra, homem de lutas, ele, na sua experiência, ele fala: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e Ele tudo fará. Quando entregamos tudo a Deus, nós podemos experimentar paz. Como é bom ter paz. Como é bom, irmão, sentir paz. E tranquilidade em meio às tempestades da vida. E eu me lembro, Samuel, daquele cântico que nós cantamos aqui às vezes. Se o trovão e o mar se erguendo vem, sobre as tempestades eu voarei. Que maravilha! Entregar tudo a Deus nos ajuda a viver uma vida mais significativa. Não é uma vida, irmãos, sem a presença real de Jesus. É você experimentar o agir de Deus na sua casa, na sua vida, na vida do seu filho, numa situação extrema. Entregar tudo a Deus é sabermos que estamos seguindo um plano melhor para nós. Um plano melhor para nós. O profeta Oséias, ele viu Israel distanciando de Deus, Israel sofrendo, Israel penando. E Deus levanta o profeta Oséias e diz assim: o meu povo está sendo destruída por falta de conhecimento, conhecimento do Senhor. Igreja amada, os benefícios de entregarmos tudo a Deus também nos ajuda a crescer em nossa fé e confiar mais plenamente em Deus. E confiar mais plenamente em Deus. Uma vez um irmão, grande empresário, muitas responsabilidades, ele foi ao médico, começou a ter palpitações no coração, e ele, crente em Jesus, o médico falou para ele: olha, você tem que abandonar essa sua profissão, senão ela vai te matar. Você está com índice de ultra ansiedade, você não descansa, você não sabe o que é descanso, e você vai ter um colapso. E ele falou para mim: pastor, eu sou crente,
mas Deus me pôs essa enfermidade porque sou eu que estou no controle. E ele chorou, irmãos. Ele reconheceu. Às vezes, Deus vai precisar levar você para uma situação para você entregar tudo a Ele. E Deus sabe se você entrega ou não. Como podemos entregar tudo a Deus? É a pergunta que eu faço para você. Como podemos entregar tudo a Deus e deixar que Ele mantenha o controle? Precisamos começar por colocar nossa fé em Cristo Jesus e aceitar o sacrifício da cruz como única maneira que nos reconcilia com Deus. Precisamos, igreja amada, passar tempo em oração e em comunhão profunda com Deus. Em comunhão profunda com Deus. Nós somos conhecidos como crentes da pós-modernidade que ora 1 minuto e olha lá. 1 minuto e olha lá. Crentes que não se ajoelham mais diante de Deus. Que tragédia! Precisamos aprender a confiar em Deus em todas as circunstâncias. Em todas as circunstâncias, sabendo que Ele é fiel e sempre tem o melhor para nós. Amém, queridos? Deus é fiel e tem o melhor para nós. E Davi experimenta isso na sua vida. Por isso que ele escreve: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e Ele tudo fará. Entregue. Sim, entregue. Quando nós não entregamos, nós experimentamos cansaço. Uma vida cristã sem alegria, sem prazer. Aí vira a igreja, fica rotineiro, fica cansativo. Aí isso é uma vida de morte. Não foi para isso que Jesus morreu, porque Ele veio para dar vida e vida a nós, vida abundante. E Jesus dá vida abundante para aqueles que não querem manter o controle. Sim, igreja amada, a vida cristã é uma vida de constante aprendizado. O rei Davi, no Salmo 27, abra sua Bíblia aí, no Salmo 27, versículo 3. Davi era um homem de guerra. Davi teve as suas guerras. E ele nos ensina como vencer as guerras. Salmo 27, 3 diz: ainda que um exército me cerque, o meu coração não temerá. Ainda que a guerra se levante contra mim, nele confiarei. Uma coisa pedi ao Senhor e a buscarei, que possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida e contemplar a formosura do Senhor e aprender no seu templo. Deixa projetado aí, Camila. Davi diz: ainda que um exército me cerque, o meu coração não temerá. Ainda que a guerra se levante contra mim, nele confiarei. E Davi, irmãos, na sua experiência de entrega, de confiança, ele descansa no Senhor, e ele tem, nesse descanso, ele tem percepção de ver a beleza do Senhor. Já viu a pessoa exausta, irmã Fernanda? Ela não consegue ver beleza, ela não consegue contemplar a formosura, porque ela está exausta, está estressada. Então, queridos, quando nós entregamos e confiamos no Senhor, nós temos a percepção de ver a beleza, a formosura, as nuances da vida. Por isso que Davi diz: uma coisa pedi ao Senhor e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida
e contemplar a formosura do Senhor. Você tem contemplado a formosura do Senhor? A beleza do Senhor? A grandeza do Senhor? A graça de Jesus? Meus queridos, deixe de querer controlar. Diga para você, eu preciso deixar de querer controlar. E diga, eu preciso deixar o meu Deus no controle da minha vida. E Deus sabe se você confia nele. Nas adversidades, irmã Rosângela, nós falamos, eu confio em Deus, ai meu Deus, mas Deus sabe que você não confia nele, você está confiando por causa de uma urgência, de um desafio terrível que te assombra. Precisamos estar dispostos a deixar o controle nas mãos de Deus e permitir que Ele trabalhe em nossas vidas, mesmo quando as coisas não saem como planejamos. Uma irmã criou um filho na igreja, menininho pequeno, aquele menino gostava da igreja, embaixador do rei, e quando ele começou na adolescência, juventude, ele bateu asa. E a mãe ficou sabendo que ele estava com a vida fora dos padrões de Jesus. E aquela mãe na madrugada, ela ajoelha aos pés da cama e diz assim, Senhor, o meu filho é teu, eu entreguei ele ao Senhor, e agora, Senhor, o mundo está querendo dominá-lo, traga ele de volta. Ela orou uma vez e descansou. E aquela noite ele tinha posado fora de casa. E ele chega de manhã, arrasado, porque ele passou por um perigo de morte. E naquele perigo, ele viu que ele era do Senhor e que Deus estava trazendo ele para perto com mão forte. E aquele jovem, ele percebeu isso e obedeceu. Mas o segredo, por trás dele, havia uma mãe que havia entregado, confiado verdadeiramente o seu filho ao Senhor. Amém, meus irmãos? É isso que Martin Luther King diz. Eu tive muitas coisas e guardei em minhas mãos, mas eu as perdi. Mas tudo que guardei nas mãos do meu Deus, eu ainda tenho. O que você tem guardado nas suas mãos? O que você tem guardado nas mãos de Deus? Meus irmãos, hoje, infelizmente, muitas pessoas brincam de servir a Deus. E acha que engana a Deus, porque não entrega aquilo que é do Senhor. Se você não entrega aquilo que é do Senhor, porque você não confia e você está dizendo que Deus não tem capacidade para controlar aquilo. É isso que você está dizendo. É isso que a sua vida diz para Deus. Senhor, eu não confio no Senhor e na minha mão é que o negócio sai. Isso é loucura. Isso é marchar para trás. Existem momentos nas nossas vidas que nós somos desafiados a entregar ou morrer. Entregar ou morrer. Entregar ou vencer. O que você tem escolhido? As suas atitudes dizem isso. E as pessoas que estão ao seu redor sabem disso também. Abra sua Bíblia, por favor. Segundo livro das Crônicas de Israel. Segundo de Crônicas, capítulo 20. Segunda Crônicas, capítulo 20.
Queridos, esse texto é extraordinário. Porque fala do rei Josafá. E os inimigos vinham contra ele com fúria. Eram inimigos violentos. Eram inimigos mortais. E ele não tinha uma outra saída a não ser entregar a nação nas mãos de Deus. Segunda de Crônicas 20, preste bem atenção. Depois disso, os filhos de Moabe e os filhos de Amon, e com eles alguns dos meunitas, vieram à peleja contra Jeosafá. Então vieram alguns e disseram a Jeosafá: vem contra ti uma grande multidão do outro lado do mar, e da Síria, e já estão em Hazazon Tamar, que é em Gedi. Temeu Josafá e pôs-se a buscar o Senhor. Apregoou um jejum em todo Judá. Judá se juntou para pedir socorro ao Senhor. Também de todas as cidades de Judá, o povo veio para buscar ao Senhor. Pôs-se Josafá em pé na congregação de Judá e de Jerusalém, na casa do Senhor, diante do átrio novo. E disse: ó Senhor, Deus dos nossos pais, não és tu Deus dos céus? Tu dominas sobre todos os reinos dos povos. Na tua mão há força e poder, e não há quem te possa resistir. Versículo 7. Ó nosso Deus, não lançaste fora os moradores desta terra, de diante do teu povo Israel, e não adeste a semente de Abraão, teu amigo, para sempre. Habitaram nela, e nela edificaram um santuário ao teu nome, dizendo: se algum mal nos sobrevier, a espada, juízo, peste ou fome, nós nos apresentaremos à tua presença, diante deste templo que leva o teu nome, e clamaremos a ti na nossa angústia, e tu nos ouvirás e livrarás. Amém, meus irmãos? Josafá não tinha saída. A notícia que ele recebeu é o seguinte: ó, vem contra ti muitos reinos. E vou te falar uma coisa, já estamos aqui dentro. E Josafá, irmãos, diz o versículo 3, temeu Josafá. Temeu. Às vezes na sua vida vem uma situação que você teme. É uma doença, é o desemprego, é uma calamidade. Isso vem sobre nós. Mas Josafá nos ensina o que é o significado de entregar a Deus tudo. Ele não tinha saída. Josafá se humilha diante de Deus. Quem entrega a Deus se humilha, porque a humildade alegra o coração de Deus. O soberbo não entrega. Por isso que Deus humilha o soberbo. Versículo 10. Agora, porém, aqui estão os homens de Amon, de Moabe e do Monte Seir, por cujo território não permitiste que os filhos de Israel passassem, quando vinham da terra do Egito, de modo que dele se desviaram e não o destruíram. Vê como nos dão o pago, vindo para lançar-nos fora da tua herança, que nos fizeste herdar. Ó nosso Deus, não nos julgarás, pois em nós não há força. Perante essa grande multidão que vem contra nós, não sabemos o que fazer, mas os nossos olhos estão postos em ti. Todo Judá
estava em pé perante o Senhor. E todo o Judá estava em pé perante o Senhor. Todo o Judá. Como também as suas crianças, as suas mulheres, os seus filhos. Versículo 14. Então veio o Espírito do Senhor no meio da congregação, sobre Jaaziel, filho de Zacarias, filho de Benaia, filho de Jeiel, filho de Matanias, levita, dos filhos de Asaf. Disse ele: dai ouvidos, todo o Judá, e vós moradores de Jerusalém, e tu, ó rei Josafá, assim diz o Senhor: não temais, nem vos assusteis, por causa dessa grande multidão, pois a peleja não é vossa, mas de Deus. Vamos ler todos nós? Vamos lá? Nem vos assusteis. Atrás desse versículo tem um aprendizado. Atrás desse versículo tem um aprendizado. Se você não entrega a Deus, como que Deus vai te livrar? Se você não entrega a Deus, você se está colocando como seu Deus, como o seu socorro, como aquele que você resolve qualquer coisa. E aí está a derrota. Igreja amada, Deus levantou esse homem, cheio do Espírito Santo, e ele disse: dai ouvidos, todo Judá, vós moradores de Jerusalém, e tu, ó rei Josafá, assim diz o Senhor: não temais, nem vos assusteis por causa dessa grande multidão, pois a peleja não é vossa, mas de Deus. Amanhã descereis contra eles, eles subirão pela ladeira de Ziz, e achareis no fim do vale, em frente do deserto de Jeruel. Nessa batalha não tereis de pelejar. Parai, estai em pé, vede a salvação do Senhor para convosco, ó Judá e Jerusalém. Não temais, nem vos assusteis, amanhã saí-lhes ao encontro, e o Senhor será convosco. Amém, igreja? Josafá, ele entregou tudo na mão de Deus, a nação, as crianças, as famílias, a sua vida, os cuidados. E Josafá, irmãos, nos ensina a atitude de quem entrega. Josafá nos ensina a atitude de quem entrega. Versículo 18. Josafá prostrou-se com o rosto em terra. E todos os moradores de Jerusalém e os moradores de Jerusalém lançaram-se perante o Senhor e o adoraram. Levantaram-se os levitas, dos filhos dos coatitas, dos filhos dos coatitas, dos coreitas, para louvarem ao Senhor Deus de Israel em alta voz. Aquela tradução ali diz voz muito alta, cujo território, ou seja, versículo 20, eles adoraram a Deus. Eles adoraram a Deus, eles obedeceram o Espírito de Deus que falou àquela congregação. Olha só o que aconteceu. Olha só, irmãos, o que significa, olha o resultado quando nós entregamos tudo a Deus. Pela manhã cedo, levantaram-se e saíram ao deserto de Tecoa. Saindo eles, Josafá pôs-se em pé e disse: ouvi-me, ó Judá, e vós, moradores de Jerusalém, crede no Senhor vosso Deus, e estareis seguros. Crede nos seus profetas e prosperareis.
tendo ele tomado conselho com o povo, ordenou os cantores para cantarem ao Senhor e o louvarem por causa do esplendor da sua santidade. O esplendor da sua santidade, enquanto saíram na frente do exército, dizendo: rendei graças ao Senhor, pois o seu amor dura para sempre. Quando começaram a cantar e dar louvores, o Senhor pôs emboscadas contra os homens de Amon e de Moabe e do Monte Seir, que tinha vindo contra Judá, e foram desbaratados. Os filhos de Amon, de Moabe, se levantaram contra os moradores do Monte Seir, para os destruir e exterminar. Acabando eles com os moradores de Seir, ajuntaram-se uns aos outros a destruir-se. Quando Judá chegou ao alto, que olha para o deserto, e olharam para a multidão, viram somente corpos mortos, que jaziam em terra, nenhum tinha escapado. Vieram Josafá e o seu povo para saquear os despojos, e acharam neles bens e cadáveres em abundância, e assim como objetos preciosos, tomaram para si, tanto que não podiam levar mais. Por 3 dias saquearam, porque era muito. Deus concede a vitória àqueles que entregam tudo a Ele, e Ele sabe se você entrega. Queridos, Deus concedeu a vitória. E no versículo 28 diz assim: vieram a Jerusalém com alaúdes, com harpas e com trombetas, para com o templo do Senhor. Veio o temor de Deus sobre todos os reinos daquelas terras, quando ouviram que o Senhor havia pelejado contra os inimigos de Israel. E o reino de Josafá teve paz, pois o seu Deus lhe deu repouso em redor. Amém, queridos? O que você precisa fazer para você entregar, seja o que for, nas mãos de Deus? Quantas mensagens você precisa ouvir? Precisa acontecer uma tragédia na sua vida? Entregar tudo a Deus é um processo contínuo, diário. Porque entregar a Deus é também confiar na vontade de Deus e permitir que Ele trabalhe em nossas vidas. Entrega e descanse. Igreja amada, entrega e descanse. Isso pode parecer, às vezes, um pouco difícil. Confiar e entregar. Quando nós entregamos e confiamos, nós experimentamos de paz. Nós experimentamos de paz. Que só é encontrada no amor de Jesus, na pessoa de Jesus. Igreja querida, que possamos buscar sempre entregar tudo nas mãos de Deus. Chega de você manter o controle. Nas áreas da sua vida. Quando você entrega, milagres acontecem, como aconteceu na vida do reino de Judá. Amém? Vamos orar? Eu não sei o que você está passando, ou sua família, quais são os desafios que você tem enfrentado, o que tem tirado seu sono. Também eu não sei
Por que razão você não confia em Deus, de entregar tudo na mão dEle? E às vezes sua vida não vai mais, porque você insiste em controlar. Mas nessa noite, você não veio aqui por acaso. O Espírito Santo do Altíssimo trouxe você aqui para te confrontar. Deus quer te dar descanso. Deus quer te dar alívio. Deus quer te dar repouso. Deus quer te dar saúde. Por isso, entregue, ó igreja amada, entregue o teu caminho ao Senhor, confia nele e Ele tudo fará. Alguém aqui nessa noite que precisa reconhecer que assumiu o controle da sua vida, mesmo sendo crente, mas você não confia. Você quer manter-se no controle. Nessa noite, você tem a oportunidade de obedecer ao Senhor, obedecer à palavra santa e mudar o rumo da sua vida para a glória de Jesus, para a glória de Cristo Jesus. Pai amado, Pai querido, Pai, quantas vezes eu me encontrei esgotado no ministério, esgotado pelas preocupações com a tua igreja. O Senhor me levou, ó Deus, por um caminho e me mostrou que eu precisava entregar verdadeiramente a minha vida, a minha esposa, o nosso filho, a igreja nas tuas mãos, porque nas tuas mãos há poder. E como foi bom entregar, como é bom, papai, receber o alívio do Senhor. Meu querido irmão, amada irmã, se você quer entregar algo nas mãos do Senhor, a hora de fazê-lo é agora. Não saia daqui como você entrou. Saia daqui diferente. Saia daqui dando uma resposta ao Senhor, não a mim. É o Senhor que é o Senhor da igreja. Se você quer entregar algo, eu não sei o que é, mas Deus o sabe. E Deus sabe se você confia nele. E Deus sabe o que você precisa entregar. Eu quero convidar você para que você reflita, para que você pense, para que você tome a consciência, dizendo: Senhor, eu quero obedecer a Ti, e entrego e confio. Senhor, eu quero obedecer a Ti, entrego e confio. Se assim você quer fazer, quero convidar você que se coloque de pé, em nome de Jesus. Mas fique de pé se você realmente for entregar. Deus sabe, amém, amém, louvado seja Deus, glória a Deus. Você não está levantando para homens, você está levantando para o Senhor dos exércitos, para o Deus de Israel, o Criador dos céus e da terra. Papai, quantas pessoas estão exaustas, quantas pessoas não te obedecem mais. Por isso, Pai, tanta ansiedade, tantas aflições, tantas cargas. Fique de pé em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome do Rei, do Senhor da glória, do Rei da glória. Pai querido, Pai amado, louvado é o Teu nome. Pai, nós Te louvamos, nós Te bendizemos, nós reconhecemos a Sua autoridade sobre nós, a Sua soberania. Pai, aqui tem muitos filhos Teus de pé,
levantaram em obediência, levantaram em humildade, abatendo a soberba, a arrogância, mas reconhecendo que só o Senhor é Deus. Tome nas tuas mãos, me tome nas tuas mãos, tome esta igreja nas tuas mãos, e nos cure, e nos alivie. Ó Pai querido, nós assim entregamos e confiamos no nome santo e para a glória de Cristo Jesus. Amém.